Fala pessoal, tudo certo? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir um tema que foi um sucesso lá no meu Instagram. Fiz uma enquete sobre esse tema e foi a enquete mais votada até o momento, que é sobre o magro metabolicamente obeso. Você já escutou falar sobre isso? Nunca nem vi. Você sabe desse termo? Sabia que existia? Se você não sabe, dá uma conferida nesse vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre isso. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Efeito Fisiológico. Meu nome é Sinésio Júnior e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o tema magro metabolicamente obeso. O que é isso? Esse termo foi cunhado por volta de 1980. Faz tempo. Ele está relacionado àquelas pessoas que têm um IMC dentro da normalidade. Se você não sabe o que é IMC, nós discutimos num vídeo anterior. Vou deixar até o link aqui no card. Então, o que seria isso? O que é o IMC, né? O IMC é uma medida para avaliação da composição corporal que leva em consideração o peso e a altura. Então, é o peso corporal em quilos dividido pela sua altura ao quadrado. Aí você vai chegar num número que vai determinar mais ou menos a quantidade de massa corporal que você tem, certo? Só que ele não difere se tem muita gordura, se tem mais músculo, ele não consegue fazer essa composição corporal, certo? Pensando em larga escala, né? Quando a gente pensa na população no geral, nós temos que utilizar um método que é mais viável, né? Então o MC acaba sendo um primeiro ponto interessante. Então se você quiser fazer em casa, é só você ter seu peso e sua altura e fazer esse cálculo que eu falei. Peso dividido por altura ao quadrado, você vai chegar num valor. E o Dani Boy vai deixar para vocês aqui na tela os valores de referência. Pessoas que têm menos de 25 até 25 de MC são as pessoas que podem ser classificadas como metabolicamente obesas, né? Magras, metabolicamente obesas. Como que se chega nesse diagnóstico? Alguns outros fatores têm que ser levados em consideração. Então, como por exemplo, gordura abdominal. A gordura abdominal, né? A gordura visceral é uma gordura mais difícil de ser medida, né? Então, você precisaria de ser direcionado a um consultório, né? Para poder ser feita essa avaliação física, que pode ser feita através de dobra cutânea, através de ultrassom, por exemplo, ou através mesmo até de um médico ou um nutricionista, um educador físico com experiência em avaliação física que já conseguiria ter ideia ali ou te auxiliar de alguma maneira. E além do MC, você pode fazer em casa a relação cintura-quadril. Tem vários sites na internet que se você colocar o dado, né, você pega uma fita métrica, né, e você vai mensurar sua cintura, vai mensurar seu quadril. E com esses dados você pode botar no site e você vai ter o resultado. E vai ter as faixas ali, é normal, acima, baixo, enfim. Se você tiver acima, né, muito provavelmente você vai ter uma chance maior de ter problemas cardiovasculares. O que eu quero dizer com isso? Se você fez o teste de MC, ele deu abaixo de 25 e você fez a relação cintura-quadril e a deu acima, muito provavelmente você pode ser um magro metabolicamente obeso. É um indicador, não é o diagnóstico final. É uma coisa para você ligar o sinalzinho vermelho aí e buscar o auxílio de um profissional. Um outro fator que também é muito importante é o exame de sangue, o exame clínico ali, né? Onde você passa pelo médico ali ou pelo nutricionista, educador físico, ele solicita alguns exames, principalmente o médico endocrinologista, e aí você, depois de coletar esses exames, tem algumas coisas alteradas, como por exemplo, colesterol, principalmente o LDL alto, o HDL baixo, a hemoglobina glicada alta. Para quem não sabe, pessoal, de uma maneira bem simples, a hemoglobina glicada ela é um marcador de como que tá a sua glicemia nos últimos 90 dias, tá? Por que esse número 90 dias é um número cabalístico? Não, porque 90 dias, 95 dias é mais ou menos o tanto tempo que a hemoglobina tem de vida. A hemoglobina glicada, ela vai te dar uma noção de como que tá o seu metabolismo da glicose durante esses 90 dias da vida da hemoglobina. Só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então vocês também podem dosar insulina de jejum e outros marcadores que, de acordo com seus relatos clínicos, o médico pode solicitar. Além disso, pensando em exame clínico, né, ali durante a consulta, você pode fazer as medidas de bioimpedância, você vai saber quanto que você tem de gordura corporal, quanto que você tem de músculo, vai saber essa relação. Isso é super importante, nós vamos discutir mais daqui a pouco. E além disso, você também pode fazer a dobra cutânea. Dependendo da consulta que você faz, você pode fazer a bioimpedância, a dobra cutânea, para ver se os resultados batem, por exemplo. E também você vai saber qual que é a quantidade de gordura e qual que é a quantidade de massa muscular estimada, tá? Tudo estimado. Por que é importante essa questão do músculo, essa questão da gordura corporal, né? Nós sabemos, pessoal, que o músculo é metabolicamente ativo, ou seja, se você tiver mais massa muscular, você aumenta a taxa metabólica basal. Ponto 1. Ponto 2. Se você tiver mais gordura, ela diminui essa taxa metabólica basal porque ela não é tão ativa e além disso, a gordura gera algumas sinalizações locais que fazem com que você aumente a inflamação subclínica. Alguns fatores ali de inflamatórios podem migrar e gerar essa inflamação que normalmente acarreta uma resistência à ação da insulina. O que seria a resistência à ação da insulina? É você estar
secretando insulina além do normal, pelas células betas pancreáticas, e essa insulina, ela não está sendo capaz de desempenhar o papel dela fisiológico, ou seja, ela não está se ligando adequadamente ao receptor e, consequentemente, não está baixando a glicose do seu sangue, de uma maneira bem simplória. Então, o aumento da gordura corporal poderia fazer isso. Você pode estar se perguntando, pô, mas o que tem a ver aí com magro metabolicamente obeso? Então, na verdade, é essa pessoa que tem bastante gordura corporal, pouca massa muscular e, apesar disso, está com o IMC dentro do normal. Ele é considerado uma pessoa magra, certo? Só que ele apresenta o metabolismo de uma pessoa que tenha a doença chamada obesidade. Então, esse é um fator principal. E aí vocês, devem falar, mas nunca vi um caso desse. Então, eu vou apresentar para vocês um caso de um aluno meu que se enquadra justamente nisso. Lógico, ele conseguiu correr atrás antes dele ser diagnosticado com diabetes, por exemplo, mas ele estava com pré-diabetes. Rapaz de 35 anos, trabalha muito e não tinha tanto tempo para cuidar da saúde. E com isso, né, ele começou a aumentar muita gordura, principalmente na região abdominal, e pouca massa muscular. Então, aquela pessoa que tinha aquela barriguinha e tinha pouco músculo, pouca massa muscular nos braços, pouca massa muscular nas pernas. Enfim, tinha muito. O famoso B minúsculo. O pezinho, né? Parecia uma cobra grávida, né? Isso é bem comum, pessoal, hoje em dia, bem comum, tá? Nós estamos aqui para auxiliar. Vamos apresentar aqui alguns dados desse aluno. Qual que é a história, né? Além dele trabalhar muito, ele ficou aquele período de lockdown parado. Então ele ficou mais ou menos do mês 3 ali do ano passado até o mês 8, quando a gente iniciou sedentário. Ficou parado ali, cerca de quase 5 meses parado. E isso altera muito a composição corporal. Apesar do peso bruto dele não ter alterado tanto, a composição corporal modifica. Por exemplo, se você parar de dar um estímulo para hipertrofia muscular, muito provavelmente esse músculo seu vai começar a entrar em atrofia, tá? Você vai diminuir o volume desse músculo. Se ele estava hipertrofiado, você parou de dar o estímulo para gerar hipertrofia, que é a sobrecarga, ele vai diminuir de tamanho. Lógico que ele não vai zerar, mas ele vai diminuir bastante comparado com quando você estava treinando. E é rápido isso, né? Quando a gente for uma semana já começou. Com cerca de 15 dias já começa um nível de destreinamento alto já. De 7 a 14 dias já... É mó tempão pra conseguir e vai embora rapidinho. É difícil de conseguir e fácil de perder, né? É uma coisa meio ingrata. É uma barbaridade. Mas igual eu sempre falo, nós temos que olhar, pensar no exercício como vários outros benefícios para a saúde. Por exemplo, saúde cardiovascular, saúde mental, né, que é muito importante hoje em dia. Imagina uma pessoa que fica em lockdown, começar a sair para ver outras pessoas ou começar a correr no parque, por exemplo, isso aí modifica muito a saúde mental da pessoa. Isso é importante, tá, de ser enfatizado. Lógico que tem melhora de sono, vários outros benefícios que nós já citamos aqui no canal inúmeras vezes. Voltando ao caso clínico. Esse aluno, depois de toda essa história, né, ele me procurou e nós começamos a treinar. Quando a gente começou a treinar, ele tinha 71 quilos, ele tinha o IMC de 24,6, já tava abaixo, né, do 25, como eu disse anteriormente, tinha 28% de gordura e tinha uma hemoglobina glicada de 5,6. A partir de 5,7, a hemoglobina glicada nesse range já é considerado que a pessoa tem pré-diabetes, então ele já estava ali no limite do pré-diabetes. Cara, que loucura! Ele fez acompanhamento nutricional e endocrinológico. Após um período de aproximadamente 3 para 4 meses de treino, né, treinando 3 vezes por semana, nós manipulamos várias variáveis de treinamento, vários métodos de treino, enfim, isso aí nós vamos gravar um vídeo futuro explicando o que é uma variável de treinamento, né, que isso aí as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Nós chegamos no seguinte resultado, após apenas 3 para 4 meses, é um tempo curto. Nós tivemos aí uma diminuição do peso corporal para 70,9, olha, o peso corporal não mudou nada, viu? Mudou 100 gramas, diminuiu 100 gramas, olha só que interessante esse dado. O IMC foi de 26,6 para 24,5, ou seja, 0,1 mudou o IMC, né, é insignificante, e agora que vem a grande surpresa. A gordura corporal caiu de 28%, caiu para 22,7%. Isso aqui diminuiu aproximadamente 4 quilos da gordura corporal. Olha que diminuição gigante da gordura corporal desse caso. E além disso, a hemoglobina glicada caiu de 5,6 para 5,4. 0,2 é muita diferença para a hemoglobina glicada. Ele já saiu do sinal vermelho aqui que estava no pré-diabetes. Agora já está com a glicemia normalizada. Então nós sabemos que o exercício físico, independente da ação da insulina, quando você está ali treinando, você gera uma demanda metabólica que faz com que as suas células, independente da ação da insulina, capte glicose, tá? Pela contração muscular, capte glicose. Então isso já tende a normalizar a glicemia. E além disso, cronicamente, o exercício físico sendo realizado cronicamente, né, irregularmente, você aumenta a sensibilidade insulínica. E além disso, você diminuindo a gordura corporal, você obviamente está diminuindo um fator de risco para a resistência insulínica. Então as coisas vão somando no fim da história. Quem acha que 4 quilos é pouquinho, 4 quilos não é tanta coisa assim, corta o seu braço fora, então uns 4 quilos. 4 quilos, pra vocês terem ideia, nesse caso aqui, dá aproximadamente 5, quase 6% do peso corporal bruto desse indivíduo. Acertou, miserável. Tá bom na matemática, hein? Mais ou menos.
Então, pessoal, isso aqui serve como um alerta, né? Nós utilizamos aqui um dado clínico que eu tive a oportunidade de acompanhar. Tem que servir de alerta para vocês, porque não necessariamente uma pessoa magra é uma pessoa saudável. Uma pessoa magra que está dentro desse magro metabolicamente obeso pode desenvolver vários problemas para a saúde, como por exemplo diabetes tipo 2, hipertensão, doença coronariana. Você pode aumentar significativamente as taxas de colesterol, né? Aquele colesterol que a gente fala que é o colesterol ruim, que é o LDL, e com isso você aumentar a chance de formar as placas, né, de ateroma, e consequentemente você pode ter um evento cardiovascular. Então, não necessariamente uma pessoa que é aparentemente magra, ela é uma pessoa saudável do ponto de vista metabólico. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque as pessoas ficam fissuradas em manter o peso corporal dentro desse limite. Mas você tem que sempre olhar para a composição corporal. Você vira e mexe, você vê as pessoas fazendo dietas malucas para manter o peso corporal, as pessoas se pesando o dia inteiro. E até tem uma questão muito interessante sobre a questão do peso corporal. O peso corporal ele varia ao longo do dia. Então, por exemplo, você pesou logo quando você acordou, você tá lá, sei lá, com 80 quilos. E às vezes à noite você pode estar com 82 quilos. É uma variação fisiológica. Como você pode estar com 78, tá bom? Mano, é só se pesar depois de cagar, tá ligado? Vai perder um pezinho aí. Então existe uma variação. Isso é normal. O que não é normal é você se pesar o dia inteiro. Aí isso já não é normal. É isso mesmo. Esse é o recado. O exercício físico pode melhorar muito o metabolismo de pessoas nessa situação. É extremamente indicado. Sempre que tiver oportunidade, busque auxílio de um profissional. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que a gente possa gerar uma interação. Deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. É isso aí, tamo junto, até a próxima.